Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo João Guilherme, sou integrante da Liga de Anatomia e Cirurgia da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto muito importante e ainda muito estigmatizado, que é a doação de órgãos. Para quem não sabe, o mês de setembro é o Setembro Verde, que ele é dedicado inteiramente para poder conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos. E para poder eu falar melhor com vocês sobre isso, eu trouxe aqui a Ana Yáscara. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, quero agradecer primeiramente o convite, né, aos integrantes da Liga, dizer que é um prazer vir conversar com a comunidade acadêmica e espero até que esse tema possa ainda invadir aí a sociedade. Sim. Eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal do Ceará, atuo na Central de Transplantes há 13 anos, na Central de Transplantes do Estado. Sim. E, em paralelo ao meu trabalho na Central Estadual de Transplantes, eu também atuo na área de terapia intensiva, também sou servidora de um hospital público aqui do Estado do Ceará. E aí eu já tenho essa vivência já nesse tema, tanto na Central Estadual de Transplantes, como também na minha prática dentro da UTI, também UTI, né? com esse assunto. Sim. E aí, sempre para mim é um prazer falar sobre isso. Ótimo. Então, para quem não sabe, no dia 27 é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para poder a gente falar um pouquinho melhor com vocês, a gente trouxe algumas perguntas aqui para a Ana Yáscara. Como ela falou, ela trabalha diretamente na Central de Transplantes do Ceará. Então, vamos começar. Tá certo? Ana, a primeira pergunta, eu queria que você pudesse me contextualizar um pouco sobre a situação no Brasil da doação de órgãos, todo o sistema, como que funciona. No Brasil, o processo de doação de órgãos, né, de doação e de transplantes, ele é controlado, né, regulado pelo Ministério da Saúde. Sim. Então, ele é, de fato, um sistema de saúde, é um dos sistemas nacionais de saúde, né, que é o SNT, o Sistema Nacional de Transplantes. E, integrado ao Ministério da Saúde, existe uma ampla rede, né? Então, assim, são vários entes, né, que estão interligados para que todo esse sistema funcione, né, como deve ser. Então, nós temos, além do Ministério da Saúde, através da sua coordenação geral, né, do Sistema Nacional de Transplantes, nós temos a participação dos estados e dos municípios com as suas coordenações estaduais de transplantes em todos os 27 estados, juntamente com as centrais estaduais de transplantes, que funcionam 24 horas por dia, assim como a Central Nacional de Transplantes. Existe uma ampla rede também que é integrada pelas equipes, né, de transplante, pelos estabelecimentos onde são realizados os transplantes, pelas equipes de busca, né, que a gente conhece como as organizações de procura de órgão, as comissões intra-hospitalares de transplantes, além de uma rede auxiliar composta, né, por laboratórios, bancos de tecidos para a preservação de tecidos, os laboratórios que são cadastrados e autorizados para a realização de exames, tanto nos receptores que estão integrando o cadastro técnico, como também os doadores, né, que vão vir a ser doadores. Então, para que realmente todo esse sistema funcione, existe toda essa logística, rede, né? Toda essa logística, né, e isso tudo previsto em legislação específica, né? E é importante ressaltar que, sendo esse um sistema do Ministério da Saúde, 90%, cerca de 90% dos transplantes realizados no país, eles são financiados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e isso engloba toda a assistência ao receptor, né, o seu processo de diagnóstico da sua patologia, a inclusão dos seus exames, a sua inclusão, o seu acompanhamento pela equipe de transplante até a sua realização do transplante e o seu acompanhamento pós-operatório. Da mesma forma também os procedimentos que são realizados à doação, né, que são a questão do diagnóstico, né, no caso do doador falecido, né, o diagnóstico da morte encefálica, a retirada desse órgão, a questão da distribuição, da logística. Então, todos esses procedimentos, eles são contemplados também pelo Sistema Único de Saúde. Tem uma pontinha do SUS, né? E aí, diante de tudo isso, né, ele é reconhecidamente como o maior sistema público de transplantes do mundo. E dados de 2022 relacionados ao ano de 2021, né, que eles sempre sintetizam o ano anterior, nós tivemos, por exemplo, nós fomos no mundo o 4º país em números absolutos de transplantes renais e hepáticos. Caraca, né? Que maravilha. Seria essa mais ou menos assim o cenário do Brasil no geral. Pronto. E mais especificamente aqui do Ceará, como é que está a situação de transporte de órgãos? Aqui no Ceará também, assim, a gente é conhecido, né, como um estado referência, né, sempre com bons resultados a nível nacional. Nós temos atualmente
47 mais ou menos estabelecimentos cadastrados para a realização das várias modalidades de transplantes, né, como coração, pulmão, fígado, rim, córneas, pâncreas, e em torno de 50, 51, se não me engano, equipes também cadastradas para a realização desses transplantes. Sim. E tanto os estabelecimentos onde se realizam transplantes como as equipes que realizam transplantes, elas precisam ter cadastro e autorização junto ao Ministério da Saúde. Sim. Então, nós temos essas equipes, né, e aí a gente acaba servindo de referência, principalmente para o Norte e para o Nordeste, para modalidades de transplante que às vezes não existem em determinados estados. Então, além desses transplantes beneficiar a nossa própria população, ainda beneficia também a população desses redor, outros né? estados em que determinada modalidade de transplante não é realizada. Esses pacientes podem, são atendidos, né, pelas equipes daqui do Ceará, são cadastrados aqui e aí passam a integrar o cadastro pelo Ceará, e aí muitos são beneficiados com o transplante aqui e retornam para os seus estados com mais saúde, com mais qualidade de vida, muitas vezes curado da sua patologia, né? Além disso, assim, a gente tem muito orgulho de falar de alguns resultados, né? Por Sim. exemplo, em 2017 nós conseguimos zerar a fila de córneas, que era uma lista grande que tinha no estado, e devido a algumas ações que foram realizadas, então se conseguiu zerar a fila de córneas. Então hoje a gente consegue disponibilizar córneas para outros estados que têm mais dificuldade, né, de atender a sua demanda. Esse ano a gente teve o Hospital de Messejana, por exemplo, atingiu a marca de 500 transplantes cardíacos realizados desde o início, né, que tem mais ou menos 25 anos, e aí ele se tornou o segundo hospital do país com o maior número de transplantes cardíacos já realizados, né? E aí a gente, quando vai analisar os dados, né, do Registro Brasileiro de Transplante, a gente sempre também percebe, né, que a gente tem bons resultados na realização dos demais transplantes de órgãos sólidos. E em relação aos doadores, no primeiro semestre desse ano, né, até junho, nós fomos o 4º estado com o maior número de doadores efetivos por milhão da população. É um cálculo que é feito baseado no número de doadores, e aí ele faz a proporção para cada milhão da população, né? E aí a gente encerrou o primeiro semestre, como o 4º estado com o maior número de doadores efetivos por milhão da população. Certo. A próxima pergunta que a gente teria seria como ocorre esse processo de doação, desde a identificação do doador até a realização do transplante. No caso do doador falecido, né, existe a possibilidade de doação quando a gente diz que tem a morte circulatória, que é por parada cardíaca. Então, o coração parou de funcionar. Nessa situação, existe a possibilidade da doação de tecidos, certo? Aqui no país. E aí isso pode acontecer até 6 horas após a parada cardíaca, certo? Ou, na verdade, até 24 horas se esse corpo vier a ficar refrigerado. Sim. Mas, quando a gente fala em doação de órgãos, de múltiplos órgãos, é importante a gente entender que só é possível viabilizar essa doação quando a gente tem o diagnóstico, um paciente com diagnóstico de morte encefálica, que é quando a gente tem aquele paciente que está sendo mantido ainda artificialmente, né, mas que quem olha vai dizer, mas está funcionando, né, o coração está batendo, mas, na verdade, aquele paciente está em morte encefálica, e nessa situação em que a gente ainda consegue manter aqueles órgãos funcionando artificialmente, nessa situação é que a gente pode ter a doação de múltiplos órgãos. Então, a primeira etapa desse processo seria a identificação desse doador. Então, uma vez desse potencial doador, né, na verdade. Então, identificado essa condição, essa suspeita de morte encefálica, é necessário que haja, inicialmente, o diagnóstico da morte encefálica. Esse diagnóstico do Brasil é feito de forma bastante rigorosa. Ela segue e atende os critérios que são determinados pelo próprio Conselho Federal de Medicina, de forma rápida, né? Eu vou só sintetizar, né? São atendidos vários pré-requisitos para que possa ser feito esse diagnóstico, e são feitos 3 exames para que seja chegado a esse diagnóstico. Então, são 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes e mais um exame complementar. Então, uma vez, essa seria a primeira etapa, seria identificar esse paciente com suspeita de morte encefálica, né, e que deve ser feito esse diagnóstico primeiramente para que ele seja considerado um potencial doador. É importante ressaltar que todo caso com suspeita e diagnóstico de morte encefálica, ele deve ser notificado à Central Estadual de Transplantes.
na região em que acontecer. Se for aqui no Ceará, tem que ser notificado para a Central Estadual de Transplantes do Ceará. É um diagnóstico de notificação compulsória, ou seja, as unidades têm a obrigação De de notificar. notificar e diagnosticar. Caso, inclusive, a unidade, por algum motivo, tenha alguma dificuldade de realizar esse diagnóstico, porque necessita de médicos habilitados para fazer o teste, necessita do exame complementar, isso pode estar sendo repassado para a Central Estadual de Transplante para que sejam viabilizados os meios para esse diagnóstico. Então, essa seria a primeira etapa. Sim. Enquanto acontece esse processo do diagnóstico, é bom também a gente destacar que esse paciente em morte cefálica é um paciente geralmente muito instável, porque a própria causa que leva à morte encefálica, que geralmente são catástrofes neurológicas, como os traumatismos cranianos graves, acidentes vasculares cerebrais, tumores, né? Isso aí gera uma série de alterações fisiopatológicas naquele organismo. Então, embora a gente muitas vezes vá ver lá coração, rim funcionando, a diurese, mas isso tudo tem que ser feita a manutenção de forma bem intensiva. Já é um paciente de cuidado intensivo, é um paciente crítico. Está entubado, né, o paciente? Isso, então, ao mesmo tempo em que se corre com esse diagnóstico, também tem que se fazer toda a preservação desses órgãos, pensando tanto na manutenção do paciente, como na viabilidade desses órgãos que podem vir a ser transplantados. Sim. E aí, ao final do diagnóstico, né, quando se concluir o diagnóstico, a família, é importante que ela acompanhe todas as etapas, isso também é previsto na legislação, que a família ela seja comunicada desde a suspeita, ela acompanhe todo o processo do diagnóstico e, ao final, se não for encontrado contraindicações, essa família é consultada para a possibilidade da doação. Eu gosto muito de dizer, na verdade, que é ofertada a possibilidade para a família. Sim. Nós costumamos muito falar de que vamos pedir a doação. Na verdade, nós vamos ofertar, porque a doação ela é um direito também para a família daquele paciente que não tem mais viabilidade. Então, para ela, embora a gente fale muito em pedir a doação, a gente tem que lembrar que aquela família também tem o direito de querer doar os órgãos do seu ente falecido. Então, a gente vai ofertar para eles a possibilidade, desde que não haja nenhuma contraindicação. E aí, se essa família concordar, existe toda a questão dos documentos legais que são necessários, né? Hoje no país, para que a gente tenha uma autorização à doação, é necessário que seja autorizado pelo cônjuge, né, do paciente, ou por parentes de até primeiro ou segundo grau. E aí, uma vez que é autorizada, né, então todos os dados desse paciente eles são inseridos no sistema informatizado, que é o SIG, e aí esse sistema é que ele vai, de acordo com cada órgão, né, com os critérios de cada órgão, ele vai selecionar os receptores. Então, é um sistema todo informatizado. Sim. Quando a gente tem acesso aos receptores, as equipes de transplante são contactadas, né, para onde vão ser passados os dados do doador, checada, né, as compatibilidades, as condições tanto de doadores como os receptores, e aí é marcada a cirurgia para remoção, para retirada, que também tudo é acompanhado pelas comissões, né, organizações de procura de órgão, pelas comissões de transplantes e também pela Central Estadual de Transplante, todo o processo. E aí a questão, após a retirada, vem todo o processo da logística, né, que a gente chama da distribuição, da entrega desses órgãos, também tudo feito pela Central Estadual de Transplantes. Certo. Então, seria um processo, em resumo, que inicia lá com a identificação, com o diagnóstico da morte encefálica, com a manutenção que deve acontecer durante todo esse processo, a melhor manutenção possível desse doador, a avaliação clínica, que vai englobar vários exames, tanto exames laboratoriais como sorologias, exames que são obrigatórios para validar esse potencial doador. E aí, ao término do processo, a família vai ter essa opção, né, vai ser ofertada essa família, e após a retirada, a autorização da família, é procedida a questão da retirada e a distribuição dos órgãos. Certo. Uma dúvida que me surgiu. A pessoa, por exemplo, em vida, ela poderia ter algum documento, declaração que ela poderia assinar, já dispondo que deseja doar órgãos, por exemplo, no caso se eu tenho um interesse, caso eu morra de morte encefálica, queira doar meus órgãos, eu poderia já ter algum documento que eu oficializasse sem precisar necessariamente passar pela minha família, ou seria mais uma questão de eu conversar com a minha família e repassasse para eles que caso acontecesse isso, eles autorizassem? Exatamente. Assim, hoje, a política de doação no Brasil é o que a gente chama de doação consentida. Então, nós necessitamos do consentimento do familiar, no caso que eu falei, o cônjuge ou parentes de primeiro e segundo grau.
Então, por mais que você opte por deixar em algum documento ou em algum registro, isso não vai ter validade para que a gente possa excluir o desejo da família. Não. Isso pode até ajudar, quem sabe, a família a decidir, mas né? quem vai ser responsável pela decisão e, na hora, é necessário uma autorização por escrito de uma dessas pessoas que eu falei, né, o cônjuge ou parente de primeiro e segundo grau. E, além disso, 2 testemunhas, preferencialmente do meio social, né, do doador. E aí hoje não tem validade. Muitos anos atrás já houve, né, essa questão, mas na época surgiram muitos mitos. Então, a doação o modelo de doação que mais deu certo para o país, né, que trouxe mais aceitação por parte da sociedade, é o modelo de doação consentida. Então, muito mais do que registrar, do que deixar por escrito, é que realmente seja um assunto conversado, né, na família, né, que seja conversado entre, né, entre os pares e tudo, para que seja um assunto que não seja um tabu, como a gente ainda percebe que é ainda hoje em dia. Sim, com certeza. Certo. Próxima pergunta, né? Quais são os órgãos que podem ser doados e qual o tempo limite da espera desses órgãos para serem transplantados? Os órgãos que são assim, mais transplantados no país, né, a gente são hoje, né, coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, né, e tecidos diversos. Inclusive, né? A gente colocou aqui uma imagenzinha ilustrativa. Quando a gente vai pesquisar, né, assim, na literatura, já às vezes vê um pouquinho de diferente nessa questão do tempo, porque depende muito assim da questão da qualidade, às vezes, daquele órgão e tudo. Mas, assim, de uma forma geral, a gente trabalha com, por exemplo, em relação ao coração e o pulmão, que são órgãos que toleram menos tempo de isquemia. O que é o tempo de isquemia? É o tempo que a gente conta da hora que a gente clampeia a aorta do doador, né, que a gente chama tempo de isquemia fria, até a hora que ele é implantado, ou seja, a hora que tem a parada cardíaca do doador lá no centro cirúrgico, até a hora que esse órgão é implantado. Isso se chama de isquemia fria. Então, alguns órgãos toleram mais, outros menos tempo de isquemia fria. Então, por exemplo, coração e pulmão são órgãos que toleram geralmente menos tempo de isquemia. Então, é em torno de 4 a 6 horas, idealmente 4 horas, coração principalmente. Fígado, a gente às vezes vê na literatura aí 10, 12 horas, mas de forma geral eles acham os melhores os resultados quando são implantados ali no intervalo de 6 a 8 horas, né? Da mesma forma o pâncreas. E os tecidos, eles toleram um pouco mais de tempo, né? A córnea, depois de preservada, por exemplo, geralmente ela fica disponível, né, até 14 dias. Né? Então, existe essa diferença, né, cada órgão que vai tolerar mais ou menos tempo de isquemia. Então, esse tempo é basicamente o tempo de retirar o órgão e levar até o receptor. Tempo, por exemplo, quando eu falo que o coração tem um tempo ideal ali de 4 horas, seria o tempo em que ele sai do doador, né, que é clampeado, que a gente chama clampeamento do doador, que é naquele momento que ocorre a parada cardíaca, né, no centro cirúrgico, até ele ser implantado no receptor. Então, assim, é um espaço de corrida contra o tempo. Curto, né? Um espaço curto. Nossa Senhora. E aí, eu acho que eu não falei do rim, talvez eu não tenha falado. Não. O rim é um dos órgãos que tolera um pouco mais, tempo né? maior de isquemia, muitas vezes fala assim até em 24, 36 horas, mas sempre reforçando que quanto menos tempo ele puder ser implantado, melhor os resultados, certeza. Principalmente a curto prazo. E para o rim, por exemplo, também existem máquinas de perfusão que às vezes simulam o funcionamento do organismo. Então, às vezes, enquanto é realizado exames como biópsia renal, às vezes eles podem ficar nessa máquina de perfusão e eles vão ficar em condições semelhantes utilizando soluções, né, também, né, de perfusão, e aí eles toleram um tempo maior de isquemia. Isso possibilita, inclusive, que esses órgãos possam ser disponibilizados, às vezes, para locais com maiores distâncias. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, eu não consigo utilizar um rim aqui, às vezes a gente consegue mandar para um estado do sul, um pouco mais distante, porque ele tolera mais esse tempo de isquemia, né? Diferente de outros órgãos, como coração e pulmão, que essa logística fica mais complicada pela questão do tempo, né? Sim, muito interessante. Então, na próxima pergunta, existem proibições ou contraindicações em relação à doação de órgãos? Existem algumas contraindicações que a gente chama contraindicação absoluta, são poucas, né? Sim. No geral, quais são essas contraindicações absolutas, ou seja, que eu não posso doar de jeito nenhum. São pacientes com sorologia positiva. Isso no Brasil, alguns países até já estão vendo a possibilidade de uso, né? Mas no caso do HIV, aqui no Brasil ainda é uma proibição, certo? Sim. O HTLV também, uma sepse que não esteja controlada, aquele paciente em franco choque séptico, sem infecção generalizada, sem controle. Sim. Tuberculose em atividade, também contraindica.
neoplasias, com exceção de algumas neoplasias de pele ou carcinoma in situ do colo do útero. Geralmente e não invade, né? tumores primários do sistema nervoso central, né? A gente tem que analisar qual tipo de tumor, checar Sim. resultado de biópsia, mas, no geral, a maioria vai contraindicada dessas neoplasias. E infecções geralmente virais e fúngicas em atividade, né, que são, às vezes, infecções mais difíceis de serem tratadas. E a gente tem que pensar que quem vai receber esse órgão, ele vai, muitas vezes, ser imunossuprimido, né, para evitar rejeição. Então, a gente não pode complicar, ofertando né? um risco muito maior. Sim, com certeza. Então, no geral, são essas as contraindicações. Fora essas contraindicações absolutas, né, que a gente chama que, nesse caso, a gente vai invalidar a doação, existem algumas condições que, às vezes, classificam aquele doador como um doador limítrofe. E aí, nesse caso, limítrofe é quando não teria, vamos dizer, as condições, vamos dizer, para todos os órgãos, mas, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que ele tem uma idade mais avançada, ele tem algumas patologias que para um órgão aquilo ali contraindicaria, mas para o outro órgão eu posso utilizar porque não vai afetar aquela função. Sim. Ou então ele pode ter uma infecção, por exemplo... dentre as infecções que eu falei, que contraindicava, a hepatite, por exemplo, não contraindica. Hepatite B, hepatite C, desde que o receptor ele também seja imunizado ou tenha, também já seja portador dessa patologia. Então, é o que eu chamo de doador limítrofe. Para determinados órgãos não utiliza, para outros alguns podem ser utilizar. utilizados, né? Essa decisão fica a critério das equipes, né, de transplante. Então, a equipe responsável pelo receptor, ela vai decidir se utiliza ou não. O receptor também tem que estar... ciente, né, e concordar ou não de receber. Muitas vezes, assim, quando é maior o risco de manter aquele paciente em lista do que ele receber um transplante, então, muitas vezes, as equipes optam por ter essa análise, né? Isso, então, realmente isso é analisado caso a caso. Tirando aquelas contraindicações absolutas, as demais condições é analisada realmente caso a caso. E, uma vez que a gente não haja a utilização desse órgão aqui por falta de receptor compatível ou porque a equipe opta por não utilizar aquele tipo de doador, esses órgãos eles são disponibilizados, no caso aqui na Central Estadual, a gente disponibiliza para a Central Nacional de Transplantes, então ela vai gerir essa questão do cadastro nacional, e esse órgão ele é ofertado também para receptores de outros estados, e uma vez tendo esse aceite, esse órgão ele é encaminhado para o estado que aceitar. Certo. Nossa próxima pergunta. Quais órgãos e tecidos são mais transplantados no Ceará e quais são os mais escassos? Assim, aqui no Ceará, a gente tem maior número de transplantes em relação aos tecidos, né? A gente tem córneas, então esse ano já foram realizados até agosto mais de 700 transplantes de córnea. Em relação aos órgãos sólidos, o maior número de transplantes realizados são fígado e rim, certo? Rins são órgãos duplos, né? Então, geralmente tem maior número de transplantes, fígado também. E, assim, é natural até que os outros órgãos, como coração e pulmão, ocorram menos transplantes por tanto terem menos pacientes em lista, né? A gente for checar, a gente vai ter mais pacientes em lista de rim, de fígado, né? Sim. Como também pela própria questão do doador, por exemplo. Eu consigo utilizar, às vezes, um doador para fígado há 70 e poucos anos, às vezes até 80, eu consigo utilizar para fígado, por exemplo. Já para o coração existe um limite ali até a casa geralmente dos 50 anos, se tiver numa condição muito estável, que às vezes é difícil, porque, como eu expliquei anteriormente, o doador em morte encefálica, ele é um doador que vem, às vezes, já de uma lesão muito grave e no curso da sua patologia ele também sofre muitas vezes parada cardíaca, alterações renais. Então, assim, existe essa limitação. Então, dificulta mais eu ter, às vezes, a doação desses outros órgãos que exigem, às vezes, uma idade menor, né? Exige um doador de menor, às vezes, menor idade e com condições mais estáveis, né? Então, existe essa diferença. Então, isso é uma realidade nacional. Se a gente for checar, né, os estados vão ter mais essa... também seguir mais ou menos esse padrão, né? Consegue realizar mais transplantes renais, por serem órgãos duplos, né? Aqui também mais transplantes de fígado e menos transplantes cardíacos e pulmonares, tanto pela dificuldade do doador ideal, como também porque tem menos pacientes também em lista de espera. Que são aptos, né? Isso. Certo. Nossa próxima pergunta quais são os motivos que mais levam em questão da recusa familiar? Seria uma questão de influência cultural, religiosa? Assim, aqui no Brasil a gente ainda considera, como a gente até conversou, né, que esse assunto ainda é muito pouco discutido nos grupos, na sociedade. Então, muitas vezes, quando a gente chega na família, embora a gente
já tente trazer essa família para perto, né, o mais precoce possível, para ela acompanhar todo o processo e entender todo o processo. Mas existem ainda aquelas famílias que não compreendem o processo, né, que ainda trazem aquela... não compreendem que o paciente está em óbito, né, está morto e Que é uma fase do luto, né, inicial. e está vendo ali a frequência cardíaca no monitor, está vendo, eles não conseguem, às vezes, entender, embora a gente, né, traga todas as explicações possíveis, mas ainda é muito forte a questão deles dizerem que não sabiam o que o doador, que aquele paciente queria em vida, se ele queria doar, se não queria. Então, fica muito difícil da gente, nesse momento, conseguir mudar convencer, essa concepção, né? Eles... né? A gente sempre tenta mais pela forma que ele agia, né? O que você acha que ele... Qual a decisão que você acha que tomaria. Então, está mais assim do que claro que realmente é um assunto que precisa ser mais ainda discutido, né? Sim. E aí, às vezes, a gente também encontra motivos, por exemplo... a minha religião, acho que eu vou até perguntar alguma coisa da religião, mas é importante a gente frisar que nenhuma religião ela é contra a doação de órgãos, ao contrário, todas as religiões ela estimulam a doação, inclusive quando a família solicita ou tem alguma dúvida, a gente até estimula que eles tragam o líder religioso deles, o padre, o pastor, para que possa, né, também acompanhar, e muitas vezes eles realmente fazem isso. Ficam mais seguros, né, quando eles têm esse contato. Então é importante a gente ressaltar isso. Ótimo. E, infelizmente, existem os mitos, sim, existem muitos mitos, como você falou, né, no início da apresentação, e é importante que a gente entenda, né, que a gente compreenda que esse é um sistema muito sério, é um sistema totalmente auditável, né, então todos os receptores em lista, eles têm acesso à sua condição, ao acompanhamento do seu processo, né, os dados, os números também são de domínio público, e aí a gente tenta sempre corrigir essas informações, às vezes, errôneas, né? Então, às vezes, a família traz assim, eu não quero doar porque eu não quero que o meu paciente fique com lesão, eu quero que o corpo dele fique íntegro. Então, a gente explica que, embora aquele paciente seja submetido a um procedimento cirúrgico, aquilo não vai trazer marcas, a não ser o que vai ficar embaixo mesmo, né, da roupa, né? Ele não vai ficar com marcas, ele não vai ficar desfigurado, ele não vai alterar a aparência do organismo dele. Eles chegam a pensar que não vai poder ocorrer velório por causa dessa doação? Às vezes, sim. Pensam, né? Também pensam que outro não vai... estigma, né? Muito repassado. Né, que não vai, né, não vão poder velar, que isso vai atrapalhar. Então, de forma nenhuma, não causa nenhuma desfiguração, não causa nenhuma mudança na aparência, né? Então, é feito, inclusive, é previsto em legislação própria, né, que esse corpo ele seja dignamente reconstituído após ao final do procedimento, né? E a equipe que acompanha sempre preza, né, por essa questão todo um código de ética, né, por trás para poder... Então, quanto a isso também as famílias não precisariam se preocupar. Então, assim, cada situação a gente muitas vezes a gente consegue, né, reverter, mas assim ainda existe as situações em que a gente não consegue. E prova disso é a recusa familiar no país, que ainda é muito alta. Então, assim, esse ano, acho que no primeiro semestre, se eu não estou enganada, fechou algo em torno de 49% de recusa familiar no país. O que é isso? De todos aqueles pacientes que estavam aptos à doação, que fizeram o diagnóstico, que foram avaliados, que tinham condições de ser doadores, e que foi ofertada à família a doação, se não estou enganada, foi 49% ou próximo disso. Então, 49% das situações houve recusa familiar. Muito alto. É muito alto, muito né? Alto. Muito alto. O Ceará acho que foi em torno de 44% ou 45%, né? E aí é uma realidade, um desafio. Assim, que é o tem desafio que ser... de todos os anos, né? Assim, de a gente tentar diminuir esses números. Essa recusa familiar no país. Certo. E uma dúvida que me surgiu agora, por exemplo, quando tem essa morte encefálica, a equipe tem que falar com a família, né, para poder ocorrer a doação. Então, todas as equipes já têm todo um protocolo que eles recebem previamente para poder falar com o paciente nos hospitais. Ou, por exemplo, isso ocorre em alguns hospitais específicos e talvez outros acabam que não... Você fala de conversar com a família? Assim, como eu falei, todos os hospitais em que ocorra o diagnóstico de morte cefálica, isso deve ser notificado à Central Estadual. E a Central Estadual acompanha todos esses protocolos, todos. Então, existem as organizações de procura de órgãos, que são entidades regionalizadas. Então, às vezes, a organização, por exemplo, de órgãos do Cariri, ela é responsável por atender toda aquela região, consequentemente, ela acompanha todos os casos de mortes cefálicas daquela região, da cidade, tem dos total hospitais. controle. Então, isso. Além das organizações, existem as comissões intra-hospitalares, que
uma comissão que atua dentro daquele hospital, então ela consegue ter todo esse controle. Pronto. Se acontecer de alguma unidade, né, que às vezes acontece desse paciente não está ainda no hospital, está numa unidade, às vezes, pré-hospitalar, vamos dizer assim, ou em algum hospital que não tem essa comissão, a central estadual ela vai participar desse processo junto com a equipe assistencial do hospital. Pronto. Então, todos esses pacientes são acompanhados, sim, são avaliados, sim, e avaliada a possibilidade de doação para todos os pacientes. Ótimo. Tem toda uma logística, Isso. né? Certo, vamos para a próxima pergunta. Já foi um pouco comentado, mas só repetindo aqui. Como as pessoas podem sinalizar que elas querem ser doadores? Que a gente muito conversou, pela conversa, né, com a família. A questão tanto da família, como que seja um assunto que possa estar presente também nas universidades, nos cursos, porque uma vez que os jovens, os alunos também conversam sobre isso, eles têm mais facilidade de trazer, às vezes, o assunto para dentro de casa, né, para dentro das famílias, né? É uma coisa que pode ser, às vezes, delicado, né, de comentar. Sim. Não é um assunto que, geralmente, as pessoas entram muito, né, em detalhes. Mas, então, o caso seria mais ter essa conversa com a família, com os amigos, né? Isso. Deixar bem claro, para não correr essa dúvida, né? Ninguém quer que aconteça, mas, infelizmente, nós temos que processo, saber que existe, né, infelizmente. a possibilidade, né? Em algum momento, né, a morte, ela, infelizmente, ela vai sempre, né, estar presente ou mais cedo ou mais tarde. Então, por ser um assunto que, infelizmente, não vai ter como fugir sempre, então, o ideal é que se converse, sim, né, com as famílias, para que a gente não venha a perder doações, né? Sim. Ou que, às vezes, a pessoa poderia até querer ser um doador, mas por não ter conversado, a família não se sente segura de autorizar, sim, né? Pode achar que está desrespeitando, né, a decisão. Certo. Vamos para a próxima. Como você considera que existem lacunas no conhecimento sobre o processo de doação por parte dos profissionais? Quando eu me formei, assim, é totalmente diferente do cenário de hoje em dia. Então, assim, eu não tive na minha graduação praticamente nenhum contato. Tive um pequeno contato já próximo da minha formatura, porque eu fui fazer um estágio dentro de uma UTI, e nessa UTI houve um doador e eu acompanhei aquele processo sem entender muito, né, assim. Mas não existia, por exemplo, ligas, né, não relacionadas a esse tema, né? Então, realmente já mudou muito de uns anos para cá. Mas, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, 2, 3 anos atrás, eu trabalhei com membros de comissões intra-hospitalar de transplante e eu identifiquei que, embora hoje eles estejam dentro das comissões, todo esse processo de aprendizado, de qualificação foi durante o processo de trabalho, que durante a graduação é pouco as especializações, abordado, eles não tiveram, né, essa vivência, né? E existe uma dificuldade, porque é um tema difícil, né, de se tratar, é um tema que tem muitos tabus, então você precisa ter muita segurança para você lidar com as famílias, às vezes com os próprios profissionais do hospital, que não são diretamente da área da saúde, né, que são da rede auxiliar ali, de apoio, né, então você precisa também, você é responsável, de certa forma, pela educação desses profissionais, pela educação permanente desses profissionais, e aí, gradativamente, a gente observa que tem essa melhora, mas ainda tem muito potencial para melhorar. Então, hoje nós já temos as ligas de transplante, tanto na área da medicina como na área da enfermagem, nós já temos. Existe curso de mestrado em transplantes aqui no Ceará, tem curso de especialização, tem as residências, né, que acabam, tanto na área de transplante como terapia intensiva, que também estão, né, mas ainda são uma quantidade pequena de profissionais que têm acesso, né? Sim. Então, o que eu, na época, concluí na minha dissertação de mestrado é que realmente necessita que esse tema ele seja mais discutido desde a graduação. Sim, né, de forma mesmo transversal, né, durante disciplinas diversas, que seja acompanhado e que esses profissionais já tenham um pouco mais esse entendimento, não apenas da questão da morte, né, da morte encefálica, da doação do transplante, mas também do acolhimento, de saber como acolher uma família, de como se portar diante do luto, né, porque eu também gosto muito de dizer assim, o transplante ele é um procedimento de extrema tecnologia, né, assim, que exige equipes altamente especializadas, né, um grupo técnico muito bom, mas nada disso vai dar certo se não tiver a família. Então, vamos dizer assim, é o único tratamento de saúde que não vai depender só dos hospitais e das equipes e dos equipamentos, dos medicamentos. Ele também vai ter esse outro lado. Então, tudo isso só vai conseguir funcionar e dar certo se também a gente tiver as famílias entendidas e bem acolhidas do processo. Então,
Tem que ter realmente todo um preparo, né? Porque é algo bem delicado você falar com a família que está ali em luto recente, né? Que está E nesse conseguir tirar todas processo. as suas dúvidas e saber explicar. Sim. Às vezes você explica para um e ela quer que explique para o outro e quer tirar todas as dúvidas. Então, você tem que ter muita segurança enquanto profissional. Com certeza. Em relação à questão médica, né? A legislação exige que esses médicos que vão realizar, por exemplo, o diagnóstico de morte sejam médicos habilitados naquele processo de diagnóstico, que tenham experiência prévia. Então, isso também já é fornecido hoje através de cursos, né? Existe também todo esse acompanhamento, todo registrado, esses médicos, para que realizem esse diagnóstico, eles têm que passar ou por essa, né, já ter essa capacitação prévia ou serem habilitados por meio de curso. Isso também é regulado também pela Central Estadual de Transplante, que tem o controle de todos esses médicos que são habilitados. Então, tudo isso está envolvido diretamente com a questão da educação permanente, né? E eu acredito, sim, que ainda há espaço, né? A gente fica muito satisfeito quando a gente tem essas oportunidades, porque a gente vê que estamos ganhando espaços, né, que antigamente eram mais difíceis, né? E que isso possa ser difundido cada vez mais na sociedade, seja um tema que seja... e aí a gente consiga reduzir as listas, né, que são grandes, né? Então, atualmente, a gente deve ter aqui no Ceará em torno de 1.300 pacientes esperando por órgãos sólidos. Acho que no Brasil são mais de 50 mil pacientes em lista. E, como eu falei, a recusa, né? Não apenas a recusa, né, que a gente pede doador, mas, assim, o índice de recusa é muito alto. Existem outras questões, como contraindicações, que a gente falou, mas a gente percebe que também essa questão da recusa é um desafio que precisa ser vencido. Sim. Esses pacientes que estão em fila de espera, a maioria seria, por exemplo, para receber qual órgão? Seria a maioria geralmente é rim, né? Que são os pacientes que geralmente estão em hemodiálise, né? Que tem terapia, são geralmente das patologias mais, né? Que levam geralmente o paciente à lista. E como às vezes existe a questão da hemodiálise como um tratamento auxiliar, né? Enquanto ele está na lista, ele consegue fazer hemodiálise e aquilo ali, embora ele não tenha uma boa qualidade de vida, mas ele consegue, vamos prolongar dizer, sobreviver. Mais mas existem algumas patologias que não tem outra opção. Então, as insuficiências cardíacas graves, né? As hepatites fulminantes. Então, muitas vezes, esses pacientes não têm... muito tempo de espera, outra opção de tratamento e nem tem muita opção. Então, às vezes, são pacientes que, às vezes, se perdem em dias, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso também, né? Sim, certo. E para a nossa última pergunta, perguntar se você já vivenciou alguma experiência em particular na sua atuação profissional que você gostaria de compartilhar para o pessoal. Eu tenho uma experiência, assim, uma vivência, foi fazer pouco tempo que eu estava na central, já tem 1 ou 2 anos, e foi uma experiência de um plantão noturno em que a gente teve um caso de uma paciente, uma potencial doadora. Ela era jovem, ela foi assassinada junto com a mãe dela, né, num evento que aconteceu lá na casa dela. E aí, quando foi diagnosticado que essa paciente estava em morte encefálica, a mãe dela tinha falecido no evento, ela não tinha mais pai, eu não recordo, mas acho que ela não tinha pai, já tinha falecido também. E o único parente que ela tinha era um irmão que estava foragido, alguma coisa relacionada à justiça, não se tinha conhecimento do paradeiro desse irmão. Sim. E ela tinha 2 filhos e tinha um companheiro. Então, por lei, o cônjuge, né, ele pode proceder à autorização. No entanto, eles não tinham nenhum documento assim que oficializar, né, nessa questão do evento, eles não tinham, os filhos ainda não eram registrados. Era uma situação realmente assim de extrema pobreza. Então, eles não tinham ainda documento das crianças. Então, a gente, quando a gente tem a questão do cônjuge, a gente precisa comprovar que realmente existe aquela união. Então, a gente geralmente pede os documentos, documento das crianças e tudo. E aí, a gente ficou numa situação que a gente não tinha documento nenhum que comprovasse. E aí, o companheiro queria muito doar, né? E, embora passou por essa questão, ele queria muito doar. E falava que ela era uma pessoa muito boa, que ela tinha esse desejo. E ele mesmo, o companheiro dela, nessa questão do acontecimento, ele sofria de glaucoma. E aí, por conta da emoção, de tudo, ele acabou ficando cego naquele momento, né? Ele sofreu uma perda de visão naquele momento. Então, foi uma situação assim, bem difícil. E aí, diante desse desejo dele, né, de que houvesse essa doação, a gente acionou, na época, a Defensoria Pública aqui do Estado do Ceará. Então, os defensores, isso foi um plantão noturno, então, os defensores compareceram ao hospital, colheram todas as informações, comprovando que realmente não existia
que a mãe havia falecido, que não tinha um pai, que o irmão não tinha, né, paradeiro, que ela realmente tinha um companheiro, que por lei, né, o companheiro pode. E aí foram colher testemunhas que realmente comprovavam que existia a união. Então ele foi fazer todo esse processo, né, de que eles, né, essa parte legal mesmo, jurídica legal. E aí eles levaram essa situação para o Ministério Público, né, foi plantão no Ministério Público. E aí no dia seguinte a gente recebeu a autorização, né, do Ministério Público autorizando que ele pudesse fazer a doação. E isso gerou, através desse caso, que foi o primeiro caso, né, na época essa menina conseguiu ser doadora de, se não me engano, fígado, rim, córnea, então acho 6 ou 7 pacientes foram beneficiados, se eu não me engano, nessa época. Senhora. E até o defensor falava, né, a gente não beneficiou só eles 6 ou 7, a gente beneficiou os outros que também estavam em lista e que, né, conseguiram também já ter uma pessoa a menos, né, além dos que receberam, avançar, né, avançar também na lista, né. E isso gerou uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado, na Central de Transplantes, com a Defensoria Pública. Então, a partir daí, a gente conseguiu várias doações que vinham sendo perdidas por justamente falta de comprovação. Né? Então, a gente sempre que passou a se deparar com esses casos, a gente começou a contar, né? Foi o primeiro caso, e a partir daí isso gerou um processo de um acordo de cooperação técnica entre Secretaria e Defensoria. Então, hoje, por exemplo, a gente conta com uma equipe de defensoras disponíveis 24 horas. Então, sempre que a gente tem algum caso em que, vamos dizer, fuja da realidade, que é a questão dos cônjuges, parentes de primeiro e segundo grau, se a gente vê que tem alguma dificuldade que precisa ser legalmente oficializada e tudo, a gente pode recorrer. Isso, na época, até gerou uma apresentação em um congresso, e a gente até recebeu um prêmio na época, né, por ter sido uma experiência exitosa, né, e hoje muitos estados, baseados nessa experiência, né, também adotam, né, e também contam com essa. Então, assim, é uma parceria que a gente tem legal, né, assim, de jurídica, e que de lá para cá, isso tem mais de 10 anos, já conseguiu evitar que fossem perdidas várias doações por questões documentais e legais que eles conseguiram viabilizar de acordo com, né, assim, dentro da lei, seguindo as recomendações do Poder Judiciário e tudo, e podendo autorizar a doação. Então, assim, foi um caso assim, que a gente marcou bastante. Sim, uma experiência... E só reforçando, isso ainda ajudou a família, porque diante do reconhecimento da união estável, então eles puderam, na época, o viúvo, né, pôde registrar os filhos, né, então, assim, facilitou também, porque até para, como era uma causa de morte violenta, então até para retirar o corpo no IML, né, ele não iria conseguir porque não tinha documento nenhum. Então, além de ter viabilizado a doação, ainda prestou esse papel social, né, para a família naquele momento, que foi muito importante para eles também. Certo. Então, pessoal, queria agradecer aqui a Ana por ter cedido um pouco do seu momento. Eu que agradeço. Poder transmitir um pouco de conhecimento. Foi muito bom, muito enriquecedor. Muitas coisas não tinha noção, né, como era todo esse processo. E eu espero que para vocês tenha sido também essa mesma sensação, tenha agregado conhecimento para vocês, ter quebrado alguns estigmas que ainda ocorrem muito na nossa sociedade, né? E que esse seja um assunto um pouco mais abordado assim no dia a dia, nas universidades, né? Nas graduações, que ocorra um diálogo um pouco maior para poder viabilizar, né, essas doações, para poder ajudar mais pessoas, como a Ana citou, né? Um doador apto, ele pode beneficiar 7 outras pessoas que estão na fila esperando. Até mais. Então, até mais, né? Pois é. Então, é algo muito importante, que fazer o bem, né, ao outro, muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que o nosso objetivo tenha